Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é A Restauração do Povo de Deus revelada no livro de Ezequiel. E o título da quarta-feira, Filhos de Sião e Reino de Sacerdotes. O versículo, 1 Pedro 2,9, parte A. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. E obrigado, Senhor, por tua misericórdia. A misericórdia é que nos faz levantar todos os dias. Somos vasos de misericórdia, Senhor. Vasos para conter a tua glória, mas vasos que dependem totalmente da tua misericórdia e também da tua graça. Por tua graça, Senhor, nós podemos avançar. Por tua graça nós recebemos a tua palavra e a revelação da tua palavra. Por tua graça podemos conhecer o Senhor, receber das tuas riquezas. Senhor, até o fim, que nós possamos ser alvos da tua misericórdia e da tua graça. No dia de hoje, Senhor, também nós te rogamos, guarda-nos em ti, livra-nos de todo o mal, livra-nos das tentações de Satanás, dos enganos, das mentiras. Não queremos ser enganados, nem cair no laço do diabo, pelo contrário. Por isso, Senhor, nós queremos estar em ti, permanecer em ti. Em ti estamos seguros, em ti somos guardados, em ti somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela palavra que o Senhor tem falado a cada um de nós. De fato, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, de fato o Senhor tem nos guiado no teu caminho. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título da quarta-feira, Filhos de Sião e Reino de Sacerdotes. Em Joel, capítulo 2, versículos 23 e 24, nós lemos: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã e a cerúdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Nós sabemos que, no Antigo Testamento, Sião era o lugar onde ficava a fortaleza do rei Davi. Então, os filhos de Sião, irmãos, como hoje nós sabemos, nós temos o princípio, principalmente nós vemos em Apocalipse 12. Nós temos a mulher e o filho varão, a parte forte, a parte lutadora, a parte vencedora. E a mulher representando o povo de Deus, o filho varão representando os vencedores. Assim também, Jerusalém representa a igreja, o povo de Deus, mas a fortaleza de Sião. Assim como o filho varão representa aqueles que lutam pelo reino. Então esse versículo, ele se direciona aos filhos de Sião. Ele fala, ele vos dará, o Senhor, vosso Deus, vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, e o resultado, irmãos, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Um princípio importante, nunca se esqueça disso, irmãos. Um princípio importante com relação à palavra de Deus é que ela não é falada apenas por ser falada, ela sempre quer produzir algo. Você vê isso em toda a Bíblia. Você deve se lembrar da parábola em Mateus 13, do semeador. Ali, aquela semente, irmãos, o que é? A palavra do reino. Então, a palavra do reino, ela quer produzir, ela quer frutificar, 30, 60, a 100. Mas qual é o inimigo da palavra do reino? É o nosso coração. O primeiro solo, ali em Mateus 13, é o solo duro, à beira do caminho. O que o Senhor fala? Ele fala que todos os que ouvem a palavra do reino, mas não a compreendem, ou seja, se você não compreendeu, ela não entrou no seu coração. E muitas vezes, irmãos, não é uma questão de compreender, de aprendizado, mas de não aceitar, de não atender, porque o nosso coração está duro.
Aí o que o Senhor fala? Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse maligno é representado pelas aves dos céus que vêm e comem essa semente. Há também um solo rochoso. A palavra, ela entra no nosso coração, mas ali, naquele solo, ela não consegue criar raízes, porque é muita pedra. E porque ela não consegue criar raízes, qualquer situação de dificuldade, de tribulação, essa palavra ela é então sufocada. Outro solo é o solo cheio de espinhos. Esse é o cuidado do mundo, as fascinações das riquezas. Então, você percebe, irmãos, como é que está o nosso coração para receber essa palavra, essa chuva que o Senhor tem dado? Porque no dia do Senhor, no dia que nós estivermos sendo julgados pelo Senhor, você vê isso em Mateus 7, um trecho referente aos versículos 21 em diante, você vai perceber que ali aquelas pessoas elas disseram, mas Senhor, eu fiz tal coisa em teu nome. Eu profetizei, eu expeli demônio, e etc, etc. E o Senhor vai falar o quê? Olha, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Vocês praticaram, na verdade, a iniquidade. Então, com relação à palavra, irmãos, todos nós precisamos ser como, nosso coração precisa ser como o último solo de Mateus 13, que é um coração, um solo amolecido, um solo que ele não tem espinhos, ele tratou com as pedras também. Então essa palavra entra e ela produz algo, ela produz frutos, ela frutifica. Isso é um filho de Sião, é alguém que se move de acordo com a palavra de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, como nós vimos nos dias anteriores, desde o povo de Israel, até também com relação à igreja, é ter um povo chegado a Ele, um povo íntimo de Deus, um povo santo, um reino de sacerdotes. É o que nós lemos nesse trecho de 1 Pedro 2, quando ele fala, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso então, o que nós vemos no Antigo Testamento, irmãos, tem realidade conosco hoje na igreja. Então, novamente eu pergunto, nós estamos sendo uma nação santa? Nós estamos sendo sacerdócio real? O que tem nos impedido? Veja essa questão do sacerdócio real, não é? No Antigo Testamento, irmãos, nós temos o reino e o sacerdócio. O sacerdote, ele é responsável por levar o homem até Deus. As pessoas traziam as suas ofertas para serem perdoadas, para serem aceitas por Deus. E eram os sacerdotes que eram os responsáveis por levar essas ofertas diante de Deus, para que Deus então perdoasse o povo. Então, um sacerdote no Novo Testamento é alguém que leva os homens até Deus. Quando nós, por exemplo, pregamos o Evangelho, oramos pelas pessoas, nós estamos apresentando as pessoas a Deus para que elas recebam a salvação, recebam o perdão de pecados. E não só com os incrédulos, mas mesmo entre nós, irmãos. Muitas vezes nós acabamos nos, entre aspas, desconectando de Deus, ficamos longe de Deus. Então entra em cena os sacerdotes, aqueles irmãos que nos ajudam a nos reconectar com o Senhor. Então o sacerdócio ele leva o homem até Deus. Mas e o reino? E o rei? O rei, ele traz a vontade de Deus ao homem. Então, por exemplo, quando o Senhor ensinou os discípulos a orarem, o que ele ensina em Mateus 6? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então, o reino, no Antigo Testamento, ele trazia para o homem a direção, a vontade de Deus. Olha, nós vamos seguir nessa direção. Eu sempre cito o livro de Juízes, irmãos, porque nós vemos isso tão claro. Ali, o que fala? Porque não havia o rei, as pessoas faziam o que elas bem queriam, bem entendiam. Só que você fazer o que você bem entende é muito perigoso.
Porque é a sua vontade, é o que você acha, a sua interpretação da vontade de Deus, mas ainda é a sua vontade. O que Satanás fez com Eva? Ele colocou a decisão das coisas na mão de Eva. Ele disse, olha, pode comer dessa árvore, porque o que vai acontecer? Como Deus, você vai ser conhecedor do bem e do mal, ou seja, agora a decisão está nas suas mãos. É você que decide. Só que qual é o perigo disso? É que a decisão nas nossas mãos, irmãos, na maioria das vezes, ou praticamente em todas as vezes, nós somos enganados por Satanás. Então veja a jogada ardilosa, suja de Satanás. Então quando as pessoas ali naquele livro, você vê muitas tragédias naquele livro de Juízes. Por quê? E essa frase várias vezes sendo repetida. Porque não havia rei, cada um fazia segundo a sua vontade. Então o rei, irmãos, ele traz a vontade de Deus para o povo. O nosso rei, irmãos, é o Senhor Jesus. Mas aplicando ao princípio, assim como o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas nós também, porque você fica claro aqui em Pedro, não é? Nós somos uma nação santa, um reino de sacerdotes, né? Sacerdócio real. Então, o Senhor Jesus é o rei, é o sumo sacerdote, mas nós também temos esse ofício. Veja, qual é o galardão para os vencedores, para os filhos de Sião? Serem correis com Cristo. Você percebe isso? Então, irmãos, não há algo que o Senhor Jesus tenha conseguido que ele não queira dar para nós também. Então, nós já vimos a questão do sacerdote, a questão do rei, irmãos. Hoje o Senhor ele fala no nosso interior, com respeito principalmente à nossa vida, da nossa família, mas com respeito à direção, irmãos, o Senhor, você vê no Novo Testamento isso muito claro, ele sempre usou os seus profetas, seus apóstolos, para dar essa direção, para que cada um não faça segundo a sua vontade. Então, o Senhor ele fala conosco no nosso interior, mas o Senhor, irmãos, ele tem falado conosco também, sempre em cima da sua palavra, Logos. O Senhor tem usado de tempos em tempos a palavra profética, a palavra dos seus profetas, para nos ajudar a ver a direção correta. Quando você olha 2 Pedro 1,19, você vê Pedro dizendo assim, hoje nós estamos em densas trevas. A palavra profética ela vai iluminar o caminho para o reino. Por quê? Porque infelizmente há muitos cristãos perdidos e dando voltas, como acontecia no deserto com o povo que saiu do Egito. Perdidos, por quê? Porque não querem ou não conseguem ouvir a direção de Deus, porque insistem, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito. Aí fica perdido nas densas trevas, não consegue enxergar o caminho que conduz para o reino. Tem a palavra, tem a Bíblia, mas não consegue extrair da Bíblia a revelação, principalmente a revelação com relação ao caminho de Deus. Aí surgem absurdos, como até muitos têm que falar, não, a Bíblia ela precisa ser atualizada, porque a Bíblia ela fala de coisas que hoje nós não falamos mais. Perceba, são absurdos. E tudo isso por quê, irmãos? Porque o ser humano acostumou a ter a escolha, a decisão própria nas suas mãos. E aí, tirando tudo lá partindo do que aconteceu no Jardim do Éden. Quando Eva, enganada por Satanás, toma a decisão, tira de Deus a decisão, as rédeas da sua vida. Antes, irmãos, Deus cuidava de Adão e Eva. E veja só, a responsabilidade era de Deus do que acontecia. Mas no momento em que Eva tomou a decisão, por si só, enganada, mas por si só, agora, irmãos, quem deveria arcar era ela, mas todos nós arcamos com essa responsabilidade até a criação. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios, ele diz, eu temo que Satanás, assim como ele fez com Eva, corrompa a sua mente, a mente de vocês, e vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Que é o quê? É deixar a decisão nas mãos de Deus. É deixar Deus conduzir as coisas. E aí você fala, mas e se estiver no caminho errado? Aí é que entra, irmãos, isso que nós temos visto. Porque a palavra que é de Deus, ela produz frutos.
ela produz algo. E você consegue ver esse algo sendo produzido. E essa palavra, ela nos une, irmãos, em uma só direção, em um só corpo. Volto no exemplo do povo de Israel. Depois que eles entraram na terra de Canaã e depois que faltou Josué, você vê que ali cada tribo começou a fazer o que bem entendia. Isso causou cada vez mais desunião. Tem outros pontos aqui, irmãos, na quarta-feira, que nós poderíamos abordar, mas por causa do tempo eu vou deixar, vou terminar lendo na página 62, o quarto parágrafo. Então, ainda há muitas pepitas aqui nesse dia, mas vamos para o terceiro parágrafo. As 12 tribos marchavam como um exército, seguindo a nuvem, conforme a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. As tribos não tinham autonomia para ter sua própria direção, mas todas seguiam a direção dada por Deus por intermédio de Moisés. Hoje não é diferente. Somos muitos membros, mas um só corpo. Vivemos em cidades diferentes, em igrejas diferentes, mas fazemos parte de um só corpo, um só povo de Deus. Na luta pelo reino, somos um só exército. A obra de nosso ministério é a edificação do corpo de Cristo. E Deus estabeleceu os apóstolos para assumirem a liderança das igrejas. Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas e mestres. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Isso aqui está em 1 Coríntios 12, 28. Veja que esses três, o apóstolo, o profeta e o mestre, eles estão relacionados com o quê? Com a palavra. E ali Paulo, ele fala que primeiramente apóstolos, depois profetas e mestres. Vou falar mais isso na quinta-feira. Mas note, irmãos, porque nós não podemos pegar um trecho das Escrituras e falar assim, isso aqui não existe hoje. Existia naquela época, não existe mais hoje. Porque fica perigoso, entende? Você escolhe e fala, não, isso aqui não está do meu agrado, então eu vou interpretar que isso aqui não existe mais. Se não existem mais apóstolos, profetas, mestres, então, irmãos, Paulo errou ao escrever que Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, profetas, depois profetas e mestres. E nós sabemos, irmãos, que Paulo não errou, porque esses escritos foram inspirados pelo próprio Deus para ser a palavra de Deus. Então vou continuar. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, defende a sua autoridade. Vou fazer outra pausa antes de ler o versículo. Corinto, irmãos, era uma igreja que muitos irmãos ali tinham problemas com o ministério de Paulo. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Hoje, irmãos, nós consideramos Paulo talvez o maior apóstolo. Mas veja, naquela época havia muitos irmãos que colocavam em dúvida o ministério de Paulo. Então, em 2 Coríntios 10, 8, ele diz, porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a autoridade apostólica, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Ele usou de autoridade para interferir na igreja em Éfeso, quando alguns passaram a ensinar doutrinas diferentes das ministradas pelo apóstolo. Ele então enviou Timóteo até Éfeso para advertir aquelas pessoas. O apóstolo tem a liderança espiritual sobre a igreja, mas não interfere nas questões administrativas da localidade. Isso fica a cargo dos presbíteros. Você vê assim algo muito claro ali em Colossos. Por quê? Os estudiosos da Bíblia eles entendem que Filemon era um dos responsáveis pela igreja em Colossos. E Epáfras era provavelmente aquele que levantou tanto essa igreja quanto em Hierápolis e Laodiceia. Mas você vê, irmãos, Paulo escrevendo a carta a Filemon e ele pede, e várias vezes ele fala, olha, eu podia te cobrar, entre aspas, te obrigar a fazer isso. Por que Paulo fala isso? Por causa dessa autoridade apostólica. E você vê Epáfras indo pedir ajuda a Paulo, você lê Colossenses, você lê Filemon, você percebe que Epáfras foi até Roma, ou ele foi e estava preso, ou ele foi visitar Paulo, enquanto Paulo estava em Roma, enfim. Mas você vê que Epáfras estava lá. Paulo cita, não é? E é Epáfras que vai e deixa Paulo a par da situação em Colossos, como que pedindo ajuda para Paulo, porque não sabia o que fazer. Então, você percebe?
há essa linha dos presbíteros que administram as questões da localidade e apacentam, como o próprio apóstolo Pedro fala, eles apacentam o rebanho de Deus, mas você percebe que a linha, irmãos, o ensinamento, tudo isso você recebe do apóstolo, que tem uma autoridade maior do que a dos presbíteros. Paulo falou para os coríntios, vocês foram gerados, vocês são cartas de Cristo, gerados pelo nosso ministério.